pessoal, estamos aqui no terceiro dia do Congresso Europeu, do Aspen Congress, aqui na cidade de Lyon, da França. Eu acabei de sair de uma mesa de discussão sobre nutrição no paciente renal crônico, nos diferentes tipos de fases da doença renal crônica. Então, a primeira palestra foi sobre aquele paciente renal crônico nos estágios de 3 a 5, mas não dialítico, naquele renal conservador, onde o nosso intuito é diminuir a progressão da doença renal. Então, foi falado muito na questão energética, de 25 a 35 quilocalorias, porque esses pacientes já começam essa doença renal com uma desnutrição energético-proteica bem prevalente, 1/3 deles já tem esse diagnóstico. Então, a questão da redução do sódio, né, na alimentação, abaixo de 2,3 gramas por dia, da questão do aporte proteico mais equilibrado, então de 0,6 a 0,8 gramas quilo dia, nos pacientes, especialmente nos pacientes diabéticos, mas também nos não diabéticos, mas a diferença é que dos diabéticos talvez a gente possa aumentar um pouquinho esse aporte para 0,8, complementando, porque a gente vai precisar também um pouco menos de energia de carboidrato, né, por eles serem diabéticos. Então a gente pode chegar a 0,8 e podendo complementar também com os cetoácidos, que seria uma alternativa aí para esses pacientes que precisam de um aporte proteico um pouco menor do que recomendado. Mas a palestrante mostrou que existe uma segurança muito grande de a gente ofertar de 0,6 a 0,8 gramas para esses pacientes nessa fase pré-dialítica. Nos pacientes em hemodiálise, então a recomendação ficou mantida de 25 a 35 quilocalorias quilo dia, individualizando dependendo do estado nutricional do paciente, e 1,2 grama quilo dia. E lembrando, né, eu já falei ontem no vídeo de ontem, que a partir do momento onde o paciente é ligado na máquina de diálise, ele aumenta o gasto energético dele. Então, naquele momento da diálise ou logo após, ele precisa receber um aporte proteico. E eles citaram muito a questão de suplementos nutricionais específicos para os pacientes renais, onde você vai ter uma quantidade calórica adequada, num menor volume, com aporte proteico, que eles colocaram como ideal 18 gramas de proteína nessa suplementação, ainda com controle, claro, dos eletrólitos para manter ali os níveis de potássio e fósforo adequados. E uma outra aula que teve é sobre a intervenção nutricional nos pacientes em diálise peritoneal. A gente tem que lembrar que essa diálise peritoneal ela é feita com uma solução hipertônica, então a gente tem que controlar mais a glicemia desses pacientes, a resistência insulínica, e lembrar que, diferente da hemodiálise, onde a perda de proteína é em torno de 6 a 8 gramas, na diálise peritoneal a perda é de 10 a 15 gramas, então isso muda no nosso suporte nutricional. Então, nesses pacientes em diálise peritoneal, o aporte proteico ele tem que ser reposto numa maior dose. Então, aí colocando a suplementação nutricional, né, no mínimo, completando 400 quilocalorias e 18 gramas de proteína, e principalmente um suplemento específico para o paciente renal crônico. Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Continuem acompanhando o Avante Nestlé e os highlights também pelo Instagram da Braskem. Até a próxima!